E no clamor da madrugada de hoje, dia 17 de setembro de 2025, eu, serva do Altíssimo Senhor Jesus Cristo, me coloco aqui no meu quarto de guerra para falar com o meu Pai, para falar com o Mestre, com aquele que me sustenta em dias tempestuosos, nublados, em dias em que estou abatida e também nos dias em que estou feliz, alegre, sorridente. Pai, em teu nome eu peço, esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado tantas coisas nos últimos tempos. E que aqueles que separam um tempo, mesmo que seja pequeno, mas se torna grandioso quando tem apenas o Mestre no centro das nossas atenções. Senhor, aqui, em mais uma madrugada contigo, eu agradeço por tudo, porque o Senhor tem me ensinado, porque mesmo quando estou abatida, sinto a tua presença, porque são nas nossas fraquezas que nós somos forjados, e nesse momento de dor, nós não nos agradamos do que sentimos, mas quando nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Deus, nós agradecemos, porque mesmo quando estamos abatidos, não somos destruídos, mas somos fortalecidos naquele que nos sustenta em tempo e fora de tempo. Senhor, meu mestre, papai querido, nós precisamos do teu abraço, Senhor. Nós precisamos do teu conforto, do teu amor. Precisamos da tua presença. Precisamos que o Senhor faça passar na peneira, separando os bons dos maus. Quantas das vezes nós percebemos que quanto mais nós servimos ao Senhor, mais ataques nós sofremos. E isso é normal, porque o inimigo para toda a eternidade, perdedor, ele tenta nos diminuir, tenta atacar nas nossas feridas, tenta atacar onde nos dói, nos fere, porque ele joga baixo. Ele é burro, mas ele é persistente. Quantas das vezes eu e você não somos persistentes naquilo que o Senhor nos ensina e nos mostra a fazermos? Lembre-se bem que aos nossos olhos humanos nós enxergamos tudo, mas ao nosso derredor o inimigo tem bramando como um leão tentando nos tragar. Mas quando nós temos o Senhor como o nosso sustento, o nosso socorro, é Ele que se levanta quando muitos estão em mesas que não participamos. Quando as pessoas nos traem pelas costas, quando pessoas que nós amamos nos fazem sangrar a alma, de maneira a dilacerar o nosso coração, porque o inimigo usa quem ele quer. Mas quando ele usa as pessoas de dentro do nosso meio familiar, porque correm sangue do nosso sangue, ou quando esposas e esposos acabam por ferir os seus parceiros, porque na hora que tudo está difícil, existem uns urubus que estão tentando entender o que acontece para ver se sobra alguma carniça para se alimentar. Mas nós também entendemos que existem pessoas que só sabem pedir. E a palavra nos ensina, pedir, pedir e dar-se-vos-á. O Senhor nos concede.
Mas será que nós percebemos que às vezes dentro dos lares, dentro do nosso convívio, existem pessoas que estão no combate o tempo todo? E é neste momento que o Senhor se compadece e concede as bênçãos sem medida sobre nós. E aí, nós percebemos que existem pessoas preguiçosas, pessoas que se valem da fé alheia, se valem do alimento que alguém de dentro do seu lar tem se alimentado, porque são carregados e carregadas por pessoas que no secreto, mesmo calados, sem ninguém saber, estão clamando o sangue de Jesus para que as coisas sejam feitas e realizadas conforme a vontade do Altíssimo. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a abençoarmos, mas nos ensina também a sermos abençoados. Porque eu tiro, Senhor, por mim, que sempre tenho uma água fresca para dar àqueles que conheço e àqueles que desconheço. Porque quem sabe da minha vida, sabe que eu tenho um comércio, e esse comércio, ele não é um comércio comum, em que pessoas entram para saírem bonitas, saírem felizes, com a sua aparência modificada. Não, ali é um lugar de oração. Aquele lugar foi levantado com o meu choro, com as minhas lágrimas e o meu suor, e o óleo do Senhor, azeite passado em todas as colunas, em meio a pedreiros, em meio a ajudantes, eu estava lá, de dia e de noite. Não foi ninguém a mais que ficou, foi eu. Todos os dias, por 3 meses, eu passava na frente daquele lugar que estava sem forma alguma no piso, nem contrapiso tinha. Estava na terra batida. E ali todas as noites, dia e noite, eu pensava, não posso deixar de orar naquele lugar, mesmo que seja da janela do meu carro. Minhas filhas, às vezes cansadas, estavam com as mãos levantadas dentro do carro. E todas as noites, seguranças dos comércios locais não entendiam por que aquele carro, no meio da chuva e das madrugadas, todas as noites, estavam ali. E a oração é a chave da vitória. Aquele lugar muitos queriam destruir e ainda querem, mas está de pé, porque eu me coloquei à disposição do Senhor e fiz um propósito com o Pai. Todas as madrugadas tenho clamado para que de mim saiam rios de águas vivas em cada fornecimento de café, em cada agendamento realizado no comércio que eu tenho, que eu honrei o meu esposo dando o nome dele, e embaixo do nome dele existe o meu, que é quem sustenta aquele lugar em oração, em jejum, em renúncia, com suor e lágrimas, com a minha mente bombardeada por tantos trabalhos que não aparecem diretamente, mas todos eles estão ligados a mim. O Salão Leandro Azevedo Estúdio, aqui na cidade de Santos, no litoral. Ele foi levantado pelas próprias mãos do Senhor e eu posso agradecer, porque ele não iria existir se não fosse a minha persistência, porque o meu próprio esposo não queria aquele lugar. Mas o Senhor me mostrou, me deu a visão, e esse é o testemunho de tantas pessoas que também passam, assim como eu, sendo contrariadas, sendo açoitadas, sendo maltratadas, porque nem sempre os olhos que estão ao nosso redor entendem aquilo que estamos vendo.
Mas quando nós estamos no secreto com o Senhor, em intimidade, o Senhor nos mostra aquilo que não mostra a pessoas que estão afastadas daquele que tem águas vivas chorrando ao tempo todo. Deus, em teu nome eu peço, dá essa unção de ousadia para todos os ouvintes do clamor da madrugada. Senhor, dá, Senhor, a ousadia, a valentia, a intrepidez para que possamos dar frutos e possamos engrandecer o teu santo nome, porque nós não somos nada, mas o Senhor é o Deus de Israel e o guarda de Israel não dormitará. Senhor, sarabadeigacia, me intriguiria sonhas, me intricanará nereas. Palavra que está em Provérbios 24, foi o que o Senhor colocou em meu coração. Não tenha inveja dos maus, nem procurem ter amizade com eles. Eles só pensam em violência. Quando falam, era para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se afirma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O melhor é o conhecimento, é mais importante que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria, que é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-lo. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus pode fazer ou as autoridades podem causar? Deus querido, Pai de poder e autoridade, eu selo o clamor da madrugada de hoje pedindo pelo teu socorro, pela tua fortaleza sobre as nossas vidas, pelo Senhor entrar em combate nesta madrugada, ceifando tudo que é mal, a inveja, a perversidade, a mentira, a desculpa, a arrogância, a prepotência, o sentimento de inveja transvestido de amor e amizade. Senhor, eu repreendo agora toda a fúria do gigante, toda a fúria do valente, do opressor e daqueles que não têm fé e estão incomodados com a minha fé e a fé de centenas de milhares de homens e mulheres de Deus que pagam o preço, que renunciam, que jejuam, que choram, clamando ao Senhor quando são ofendidos, quando são humilhados, quando são açoitados em silêncio, quando ninguém está vendo. Porque muitas vezes as pessoas julgam as aparências, como eu mesma sou julgada o tempo todo, pela aparência, por me arrumar,
por me vestir, mas eu trabalho num lugar que inspira pessoas. E eu sei que além das minhas vestes, daquilo que são os meus adornos, o que chama a atenção das pessoas, não há isso nem um cabelo. É o que o Senhor deposita em mim. É o Espírito Santo de Deus que se move em minha vida. E mesmo quando estou de boca fechada, o bom perfume do Senhor é exalado através da minha vida. Porque tenho uma vida no altar. Porque tenho promessas do Senhor. Porque tenho propósitos na terra. E jamais, em tempo algum, ninguém, quem quer que seja, homens ou mulheres, jovens ou maduros, pessoas pobres de espírito, pessoas abastadas, pessoas de poucas finanças, nenhuma delas será capaz de me parar, porque eu tenho um voto. Até que o Senhor me leve o último suspiro, estarei plantando as sementes do Senhor por onde quer que eu passar e pisar os meus pés. Porque das minhas pisadas sai fogo. Ricai, mindique acia. Mandoi neacia nia suria narai, que mintre a sóbia. Mandai que indices, rimandui de rabasturica narai derai, riminturi cantarácias, amantou, riste camanaya sai. Senhor, me usa como o Senhor quiser. Rabatuki ni manturi derai. Senhor, eu não temo nada, porque eu tenho ao Senhor como o meu pai, o meu general. Eu pleiteio as minhas guerras, mas pleiteio a guerra de tantas pessoas que precisam de um copo d'água em fé. Caramai de que Síria, mandar que neracei. Senhor, são nos momentos mais delicados da minha vida. São nos momentos mais delicados que mais frutos eu dou. Porque os meus joelhos no chão e o meu coração, que tu sabes como é, no meu secreto é quando eu derramo as minhas lágrimas profundas e que são regadas em terras áridas. Porque lugares bonitos todo mundo quer ir. Mas os lugares que fedem, os lugares que têm pessoas doentes, os lugares que têm pessoas desesperadas, que fedem pelo pecado, porque o pecado tem cheiro. E nós, quando estamos aprumados com o Senhor, nós sentimos o cheiro da podridão, nós sentimos o cheiro da purulência. Senhor, em teu nome eu peço, destrua agora toda obra de ocultismo. Toda pessoa que diz que tem Deus e tem se favorecido e usado pessoas ou dinheiro para a obra de ocultismo, eu repreendo agora quem quer que seja que esteja envolvido contra pessoas como eu. Agora, por um caminho pode ter vindo, mas por 7 bate retirada. Porque o próprio Deus é que dá ordem ao nosso respeito para nos abençoar e nos guardar e nos fazer mais que vencedores em Cristo. É o que eu profetizo e declaro no clamor da madrugada de hoje, dia 17 de setembro de 2025, até o dia 31 de dezembro de 2025, às 23h59, em o nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor fará e nos fará atravessar para o ano de 2026, dando testemunhos particulares da nossa integridade, da nossa inteireza, do nosso sacrifício e renúncia, buscando ao Senhor como o centro de tudo. Porque eu creio que grandes coisas Ele fará e não dará para esconder a candeia acesa debaixo da mesa, porque vai refletir em todo lugar. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.